estavam com o projeto e estudando a viabilização. E eles me contrataram para ser a interface da empresa, da consultoria, com o DNR. Ah, Então eu fiquei 3 anos nessa função. Eu tinha que correr o trecho, às vezes, da estrada, conferir as coisas e tal, trazer para eles. eu me lembro quando a gente pegava essa estrada de carro, você falava assim, pode ficar tranquilo que eu conheço aqui até de olho fechado, porque... É, conhecia mesmo, tudo quanto era lugar. Não tinha nenhuma cidade, só tinha Rondonópolis. Aqui de Mato Grosso tinha Jaciara, Jucimeira eram pequeninhas, Rondonópolis, que era também pequenininho. Aí você ia ter Coxim, não tinha essas outras coisas. E lá perto de Campo Grande tinha mais uma cidadezinha. Não tinha essas outras aí, São Gabriel, nada disso existia. Era de terra, era uma trilha daqui para Campo Grande. E pai, essa vinda para Cuiabá acabou permitindo que o senhor também pudesse prover à cidade uma série de coisas que, como o senhor bem disse, a cidade não tinha, né? Quer dizer, o senhor teve a oportunidade de ir para a universidade, o senhor participou da construção dos primeiros prédios da cidade, em alguma medida trouxe a arquitetura para cá também, né? Porque eram poucos os profissionais na época, né? Nós éramos muito poucos engenheiros e arquitetos. Arquitetos tinha uns 3, né? E, bem, aí além desse negócio da consultoria, me convidaram para ir dar aula na faculdade. Eu, o Reniel, nós éramos 3 colegas de turma, os 3 bem formados na época, nós formamos na Escola Nacional de Engenharia, né, que era a melhor no país na época. Fomos os 3 para lá. Ganhávamos um salário mínimo. A escola era estadual e não tinha prédio de sede. Cada tempo você dava aula num colégio público desse. Então era terrível. Mas a gente se apegou com o negócio de criar a coisa. Foi um desafio para os 3. E para os outros também que já estavam aqui, bons engenheiros, também, a grande maioria lá da própria escola nossa. Né? E fiquei lá 32 anos. Né? Depois federalizou a escola. Foi muito bom. Foi uma das coisas muito boas que eu fiz na vida. E que ele acompanhou por muito tempo, né, pai? Muito. E me dediquei muito, muito mesmo. Ah, o senhor sabe que eu fiz um amigo de muito mais idade do que era o Gentil Bussique, né? E ele dizia que o segredo da longevidade e de envelhecer bem é ter amigos mais novos, né? Isso a universidade lhe proporcionou, né? Conviver com a juventude sempre. Nunca tive nenhum perrengue com aluno, nada. Ao contrário, foi para patrono e paraninfo. Mais de uma dezena de vezes. Então, É. fui muito homenageado durante o curso, apesar de dar uma disciplina que é com estrutura de concreto armado, física e matemática só. Então, Sem literatura, né? e as aulas de 4 horas, então... Super puxados. Os momentos da vida em que eu mais lhe vi feliz e um dos encontros mais bonitos que a gente pôde colaborar para fazer foi exatamente o encontro, a homenagem que o senhor recebeu dos ex-alunos, né? Eu cedi a casa e aí também nunca tinha visto tanto engenheiro junto, porque foram 140 engenheiros juntos. De 32 anos de aula, né? Então, tinha gente nova, moço, tinha gente quase da minha idade, porque eu comecei a dar aula com 23 anos na universidade. Com 23, pai? Que loucura, né? A vida começou cedo para o senhor, né? Eu dei aula para particular, dei aula para colégio de física. Né? Ainda antes, né? Quando eu era estudante. É o que o senhor disse, né? O ensinar obriga a gente a estudar, né? E também... Quanto mais você aprende. E também gera essa oportunidade que a gente bem se comunique, né? Faça esse esforço de comunicação, né? E aí, continuando o fato de eu ter vindo para cá, aí eu comecei a projetar. Fiz a casa do Edgar Bernardino, que tinha sido meu padrinho de casamento. Ele ficou muito feliz, a família toda.
Olha, tinha época aqui que você andava na cidade, as placas, mais da metade era minha. O Então, senhor projetava, construía. eu fazia as duas coisas, né? Então fazia, montei uma empresa, era empreiteiro. Depois fui ser empreiteiro de obra pública, que não foi uma boa ideia, Ficava refém do Estado também, né? que não pagava. Teve escola, centro educacional que eu construí, só fui receber, já estavam dando aula. Primeira parcela eu recebi, quando já É. estava pronto. Essa prática do Estado De não pagar, não é nova, era né? um caloteiro terrível. É. E aí, daí porque o preço ser mais alto, né? É, Esse é algo que precisa ver. Mas o senhor estava dizendo do negócio das placas, né? É, isso tem uma influência sobre a minha autoestima, né? Porque provavelmente numa parte da minha vida eu me achava muito, porque a gente saía, né? Aos finais de semana, o senhor me levava para cortar cabelo lá no Presidente, que funcionava ali na sobrelógia da Galeria GG. é, E aí nós íamos de moto, né? é, CB400. é. E aí o senhor me botava na garupa e a gente andava de moto pela cidade e o que eu só conseguia ver eram as placas com o nome do senhor, né? E as coisas que o senhor tinha feito, a própria Galeria GG, né? É. E, e aí tem uma pergunta do Enzo aqui também, que é como é que o senhor se sente, né? Caminhando hoje pela cidade, passando pelos lugares que o senhor construiu, né? Eu saio aqui do Florescer, saio aqui do escritório e vou para casa, próximo ali da Ambev, e a avenida que eu passo foi uma avenida que o senhor fez, né? Daqui do que é hoje o Goiabeiras até a Avenida Antártica, que hoje existe, eu que abri, até lá no Santa Rosa, né? Dali para frente, que ia para guia e tal, não. Mas até lá fui eu que abri, o resto era um caminho, porque para você chegar antes no que hoje é o Santa Rosa, você tinha que descer uma ladeirinha que sai ali da Miguel Sutil, que hoje Que não era Miguel Sutil, não né? existia. Então, tinha uma ladeirinha que tinha uma ponte que ia lá para guia. Aí que eu fiz essa avenida aí. E, Bom, e falando nisso, eu fiz o, o, o loteamento Cidade Serra Santa Rosa, eu comecei a projetar na escola. Tive vários professores de arquitetura famosos, né? Inclusive o que me ajudou foi o Contardo Bonicelli. Ele é um italiano que foi arquiteto do Mussolini, mas ele projetou a Disabeba, ele projetou o Museu da Índia. E era muito chegado ao príncipe de Orleans e Bragança, lá em Petrópolis, onde ele tinha uma mansão lá. Eu fui lá, conheci o príncipe e, e ele me mandou depois várias cartas, queria que eu trabalhasse com ele e tal. Mas isso durante a faculdade, né? Depois que eu vim para cá, ele mandou umas 2 ou 3 cartas, para saber também como que tinha ficado o projeto que nós construímos juntos, né? Muito com orientação, claro, dele, um cara experiente em urbanismo. E aí lançamos Santa Rosa em 1970. Faz tempo. faz uns dias, né, pai? Hoje o urbanismo mudou muito, as pessoas que moram em casa moram em condomínios fechados e tal, simplesmente por não haver segurança. O Estado não patrocina a segurança. Se você quiser, você tem que pagar particular, né? Ah, É assim que funciona hoje. esse é um desafio, né? É, de como é que é a interação das pessoas com a cidade, né? Mas tem um fato que eu acho que que muito me orgulha, que eu acho que é importante ser dito até em relação ao Santa Rosa, é que o Santa Rosa foi construído, o papai quando fez o bairro junto com o vovô, com João Celestino Corrêa Cardoso Neto, o João Balão, ele foi feito com rede de esgoto, né? Eles Toda colocaram rede com de rede. esgoto, a rede de água pluvial tinha uma área não edificante de 10 metros de largura, onde passariam os tubos, e passaram os tubos de concreto e tal.
E fez cano de e o senhor fez a tubulação de esgoto- esgoto de barro, né? Porque Era era o o que que tinha. tinha. A Sim. gente usava isso. Você tinha em cada lote tinha uma caixinha para receber o esgoto e Não, mas tudo isso, pai, para dizer que o esgoto está chegando lá agora, bom, Cuiabá não tinha esgoto sanitário, né? Assim, né? não no separador absoluto. Sim. Bom, eu ajudei a construção há não tantos anos atrás, do Comper ali da Avenida do CPA. Não tinha rede de água pluvial lá para o CPA. Não tinha onde jogar água. É, Nós tivemos que fazer 2 caixas de 40 mil litros para reter a água da chuva para depois jogar na rua, é uma loucura. bombeada. Quer dizer, a infraestrutura é zero, né? Mas, pai, e aí, como é que o senhor se sente quando passeia pela cidade e vê tanta coisa que o senhor fez? Qual que é o valor disso para o senhor? É o valor que todo engenheiro sente, é de fazer a coisa e ver ela funcionando. Dá um prazer mesmo, um orgulho de ter feito. Agora, projetar casas, você tem que saber que a casa, você não está fazendo a casa para você. Então você tem que conciliar o possível com a vontade do cliente, né? Às vezes sai algumas coisas feinhas, né? Porque não tem jeito. Mas na maioria das vezes a gente consegue convencer, fazendo perspectivas e mostrando as perspectivas para o cliente, e ele acaba convencido de que fica melhor assim. Mas eu acho que essa clareza de você entender o que é seu, o que é do cliente, é muito importante, né? Porque não é função nossa, profissional liberal, tomar a decisão pelo outro, né? O que a gente pode fazer é dar suporte para que o outro, né, se conhecendo, entendendo o que é valor para ele, tome a melhor decisão, né? A gente oferece um leque de possibilidades, né? É, Aí é com ele, né? é. Pai, mas essa trajetória teve muitas coisas boas, mas eventualmente você pode ter, talvez não ter tomado as melhores decisões sempre. Então o Arthur, seu neto, que é muito crítico, pergunta aqui, o que o senhor teria feito de diferente? O senhor teria feito de diferente? Ou se o senhor entende que as coisas que aconteceram simplesmente aconteceram e compuseram essa Deixa eu te trajetória? dizer, eu perdi o seu irmão mais velho, né, há 40 anos atrás. Quer dizer, eu era muito jovem. Isso foi um cataclisma na minha vida. Eu tive que dar apoio para sua mãe e para o meu sogro, que era apaixonado pelo guri. Ele não tinha filho, né? E isso eu quase que parei de fazer as coisas, muito abafado, muito triste. Mas é natural, perder um filho é sempre uma inversão terrível, né? Acho que não existe castigo pior. Mas eu fiz o que pude, apoiei sua mãe, apoiei meu sogro, que estava muito coisa. Claro que eu paguei esse preço lá na frente. Mas nessas horas que você está mais fraco, às vezes você faz coisas que não precisava ter feito. Mas no resto da vida, errei algumas vezes, mas não tenho muito de me arrepender, não. É entender que o erro compõe a trajetória, né, Com pai? certeza. Só não erra quem não faz, né? Isso é um ditadinho antigo, mas que funciona. E é difícil acertar sem ter errado, né? E que geralmente quem te critica é quem não faz, né? Porque quem faz sabe que erra de vez em quando. Um bom médico dá um troço errado. Todo mundo. E tudo bem, né? A vida se constrói em cima de erros. O erro te ensina a não fazer errado. Tem um cara na internet que é um menino super. É um menino super talentoso, que é o Murilo Gun, e ele conta uma história que ele foi fazer uma formação em criatividade na NASA, num programa lá deles. E que lá eles não jogam nada fora, né? Eles criam lá os workshops, as pessoas trabalharem e tal. E aí tudo que é feito, eles mantêm. E aí o que eles dizem é o seguinte, olha, o acerto é a soma dos erros, né? Claro. Então, a importância que a gente tem de se perdoar, de entender que isso compõe a trajetória, que faz parte e que
É, né? é, Eu lhe agradeço muito como filho, porque nunca fui penalizado por erros que cometi e, portanto, sempre me senti muito encorajado a fazer, claro, né? Porque sempre tive esse ambiente em que ninguém me olhava com martelo na mão, né? é horrível, né? O senhor mesmo tendo sido criado por um militar, o vovô, né, tinha um negócio da hierarquia, na estrutura, não tinha no comportamento, né? O vovô também... Ele deixava fazer. ah, A mamãe cobrava muito, né? A mamãe sempre cobrou muito. Você podia tirar 9, ela falou, mas e o 10? Quer dizer, então, mas isso também empurrava, né, a gente. Eu acho que quando você tem uma empresa, por exemplo, você tem que deixar livre as pessoas a fazerem as coisas, que senão a coisa não vai mudar, né? Você bota mais visões para fazer a mesma coisa, e com certeza você vai achar um caminho melhor. Então, é, eu acho que tem que deixar e o erro tem que ser visto como uma coisa natural, né? Fazer o quê? é. Né? Já tive erros, às vezes, em prédios, né? Botar a ferragem tudo errada, mas como sempre tem muita fiscalização, pegava, dava para não deixava concretar antes de tudo muito corrigido, né? Pai, nessa fase da vida e nessa relação com as coisas, o, o, quando o senhor olha para mim com 48 anos e lembra do senhor com 48 anos, o que, que lhe tirava o sono aos 48 anos e hoje lhe faz rir? Bem, eu sempre fui um provedor, fui criado assim, né? Naquele tempo as esposas eram criadas para ser esposa, dona de casa e tal. Então você tinha que ser provedor. E isso sempre me era tinha uma pulga atrás da orelha, eu tinha que conseguir e tal. Quando eu vim para Cuiabá, por exemplo, sua mãe, o seu avô era uma pessoa de posses e tal, e sua mãe foi criada com muito luxo. Então eu ficava, "Putz, será que eu vou conseguir e tal?" E Filhos mimados também, né? é, então eu procurei, que nessa fase, por exemplo, vocês estavam indo na escola, tal, né? Quando eu tinha 48 anos, né? Vocês têm diferença de 30 anos atrás e tinham 18, estava estudando. Tinha perdido o Fernando e você foi para os Estados Unidos com 15 anos, né? E depois sua irmã, você voltou, tudo, sua irmã foi com você. Você foram para São São Paulo, Paulo. a sua irmã também foi. Eu fiquei aqui só eu e sua mãe, né? Então, essa, essa fase foi difícil, dessa idade minha. Foi difícil, porque você não tinha o aconchego da família que já estava mutilada, mas era o que precisava para vocês. Sair daqui, eu queria que vocês tivessem uma formação a melhor possível. Isso para mim sempre foi. Então, vocês fizeram 2 faculdades cada um, né, tendo um apartamento bom para morar, até alguns parentes vinham morar junto, né, alguns amigos e tal. Sempre tive um apartamento muito bom para vocês lá viverem.